A Vida Dura, uma reportagem do jornal Uai de novembro de 1979. Pronto. Hoje é 17. Hoje estamos em Alfenas, no dia 17 de janeiro de 2012, e estamos entrevistando o ex-operário têxtil João Batista Oliveira. João Batista, você poderia me dizer onde você nasceu e quando você veio para Alfenas? Certo, eu nasci no município de Serrania, né, aos 14 de janeiro de 1941. E de lá a gente vem. Primeiramente a gente foi para São Paulo, né, tentar a vida lá. Aí de repente voltei. Aí iniciei meus trabalhos fazendo Monte Alegre, e da fazenda Monte Alegre onde vim para Alfenas e vinha trabalhar na saliva. As condições na usina Monte Alegre eram difíceis? É, difícil também, não era fácil não, né? Nessa época a vida era dura. 12 horas? 12 horas sem parar, né? Na época de safra, aos domingos a gente fazia 24 horas também, muito difícil, porque aí trabalhava praticamente 15 dias sem descanso. E aqui na saliva as condições não eram muito melhores? Realmente ainda era mais difícil ainda, porque é um serviço que deixava a gente um pouco cabeça quente, por um motivo que era muito barulho, e máquinas antigas, né, tudo manual, e as condições de trabalho, né, que eram o mais terrível. Quando você chegou aqui na saliva, você tinha quantos anos? Mais ou menos 33 anos. Você ficou quantos anos na saliva? De saliva, 15 anos. Depois, por intermédio do qual a gente vai falar, que é do sindicato, que ele foi mandado embora da firma. Aí, passado um intervalo, aí começou em fabriqueta, né? Que era a mesma coisa da saliva. Né? E quando você começou, não tinha sindicato, associação, não tinha nenhuma entidade que defendesse os trabalhadores? Exatamente. No decorrer do trabalho, então a gente via muita dificuldade, né? Que a gente não tinha alimentação adequada, né? Às vezes a gente trabalhava, chegar no fim do mês, a gente via que não surtiu muito resultado, né? Então, através disso, a gente conversando com os amigos, assim, antes de entrar no trabalho, conversando, e aí eu, como morei em São Paulo, né, lá, na época que eu morava, tinha sindicato, então, onde que eu comecei a conversar, falar, para resolver esse problema aqui, é só sindicato, nós assim de conversar com os patrões ou com o chefe, nós não vai ter resultado nenhum. E como que foi a primeira reunião aí para tratar do sindicato? Então, na época, eu já tinha noção do que era sindicato. Agora, meus amigos aqui já não tinham essa noção. Então, primeiro foi através de conversar muito, né? De trocar ideia, né? A gente, até aí despertou uma curiosidade, né? Dos meus colegas de serviço, né? Conversando o que era o sindicato, o que podia fazer alguma coisa para a gente, né? Aí que tomou esse impulso
né? Aí a gente foi conversando com as outras pessoas mais entendidas também, né? Aí que foi falando para as pessoas o que poderia ser um sindicato. Então, através disso que foi surgindo, né? Essa vontade de fazer um sindicato para ver o que a gente podia fazer, para chegar mais perto dos patrões, né? A realidade é essa, para poder ter mais poder ter mais jeito de falar, né? Ter mais um respeito, pelo menos. Porque a reivindicação que vocês faziam não era atendida. Não, isso aí não era atendido. Isso aí é, por exemplo, às vezes o salário não estava muito adequado pelo aquilo que a gente fazia. Se tivesse algum erro, alguma coisa, se 2, 3 fosse lá reclamar, então eles diziam assim, mas só 3 que não está satisfeito, o resto tudo está satisfeito. Na época não tinha muito empregado, né? Então aquilo ali não tinha né? Não tinha solução, não tinha a gente não tinha o que poder de força como falar com eles, né? Sempre a gente não seria bem atendido. E para fazer essas conversas, essas reuniões, vocês faziam lá na fábrica mesmo ou fora da fábrica? Então, aí a gente conversou lá, como fazer o sindicato, né? Como, né? Lá nós não tinha aquele jeito, como que nós vamos fazer, né? Assim, foi onde surgiu, tem que ter uma pessoa de fora que entende mais, né? Que procura os caminhos para a gente poder ter uma orientação melhor, né? E foi através, né, do pessoal aí, você, né, que deu a força, né? Só do Jornal Uai? Jornal Uai, aí que incentivou também, né? Você acha que foi importante aquele apoio? Muito importante, né? Porque nós não tinha como, nós não via uma saída, porque nessa época, todo mundo sabe que foi a época da ditadura, né? Então o negócio era muito restrito, né? Era tudo fechado, né? Então a gente que está um operário, por exemplo, não tinha crédito nenhum, né? Para poder querer fazer alguma coisa, sem depender das pessoas que está mais no meio, né? A gente fazia até umas reuniões aqui no Então, a gente deu graças a Deus a você, porque isso você deu espaço, né? Não tinha espaço, como que nós não tinha lugar nenhum, não tinha espaço nenhum, né? Então a gente, no momento, a gente ficou muito feliz, né? Você deu espaço para a gente aí, e através de você, a orientação, né? Muita coisa, você ensinou a gente, né? E como que foi a escolha daqueles nomes que fariam parte do sindicato aí? Vocês... Então, os nomes a gente chegava assim, na época, até quando a gente já estava mais adiantado, muitos que queriam estar no meio, de repente parece que sofreu um baque, assim, mas e se eu entrar nisso aí, e se der errado, como é que eu fico, né? A pessoa pode mandar a gente embora, né? Muitos veio a favor da gente, de repente viraram contra, né? Às vezes também parte não tinha uma orientação, não tinha, né? Não tinha como, não tem um conhecimento, né? Porque quando vai começar as coisas aí, principalmente no sindicato, muita gente às vezes não tem o conhecimento, né? E como que aconteceu deles descobrir esses nomes? Porque vocês enviaram o nome para Belo Horizonte, para a federação, e depois houve um certo problema. O problema é o seguinte, na realidade, a gente fazia isso meio escondido, né? Porque, geralmente, os amigos da gente, o pessoal, tinha muito medo de ser mandado embora. Então, até para conversar assim, a gente escolhia assim, quando tivesse certas pessoas no meio, sendo colega, a gente até não conversava, né? Mas para ficar um pouco meio escondido, né? Então, foi uma dificuldade muito grande para a gente achar nomes
fazer essa parte, né? Nós tivemos muita dificuldade nisso, né? Então, às vezes, tornou até problemático, né? Para fazer o formal sindicato, para falar nomes que tomavam parte da chapa, né? Mas aí eles acabaram descobrindo... Então, aí o que acontece? De repente tem muito espião, né? Às vezes vai no meio da gente, pensa que está a favor da gente e não está espionando, né? E é onde vazou, né? Teve muitos que foram em reuniões, para assistir reuniões, e na verdade eles escutavam aqui e chegavam nos chefes lá, falavam para o chefe o que está acontecendo, né? Então isso aí vazou muito, né? Nesse sentido. Você não acha que veio lá da federação para cá? Não, isso eu não acredito. Foi daqui de colega mesmo que... E aí o que aconteceu com vocês? Então, a gente praticamente já tinha quase formado o sindicato, né? De repente aí começou a expressão, né? Aí o negócio lá dentro da firma já foi falando que a firma ia mandar embora, essas coisas e tal. Muita gente que era o nosso lado já virou contra. Quando não ficou contra, mas já não conversava mais, né? E as coisas daí foram cada vez dificultando mais, né? Mas chegaram a demitir alguém? Não, isso chegou, né? Chegou a demitir. Você foi demitido dessa época ou não? Não, eu fui depois. Depois, né? Depois que... E aí, com essas pressões, aí não se falou mais em sindicato nesse período? A pressão foi tanto lá dentro e a gente não podia mais se comunicar um com o outro, né? Lá dentro da firma. Se tivesse dois conversando, eles achavam que o chefe, por exemplo, achava que era sobre o sindicato, né? Então a gente só podia conversar fora da firma, né? Nem mesmo a gente não está conversando, amigo conversa e tal, mas eles já achavam que era sobre o sindicato, então aquilo já não podia ter essa conversa lá dentro, né? Então as coisas cada vez foram piorando mais, né? E dificuldade no trabalho continua do mesmo jeito? No trabalho sim, a gente diminuía e aumentava mais, né? A pressão aumentava mais, né? Então, principalmente nós que quando nós era da diretoria, então eles ficavam mais de olho na gente, né? Então aquilo ali, a carga ali, ficava mais pesada para o nosso lado, né? Qual é o horário teu particular que você entrava e saía que horas e tal? Então, quando eu entrei na Salic, eu fazia horário diurno, das 6 às 6 da tarde, né? Só que tinha um intervalo de almoço, 1h30 de almoço. E trabalhava o sábado até meio-dia. Agora, quando era diurno, que eu passei a trabalhar diurno também, aí era das 6 às 6 da manhã, né? Com meia hora. Aí era noturno. Noturno, né? Era diurno e noturno. E no noturno das 6 da tarde às 6 da manhã, com meia hora só de janta, né? Aí era mais pior ainda, né? Porque à noite o cansaço é muito mais. E para as mulheres, o mesmo horário? Só que à noite mulher não trabalhava, só homem, né? Mas durante o dia era o mesmo horário, das 6 às 6. Agora, chegava final de ano, porque nessa época não tinha crise, estava bom para eles, então trabalhava, fazia hora extra, né? Às vezes trabalhava no sábado até 6 horas, quem trabalhasse até meio-dia, de dia, então emendava até 6 horas, né? Agora que a turma que trabalhava à noite, trabalhava no domingo, né? Aí fazia das 6 da manhã ao meio-dia no domingo. Então era cansativo. E dava problema de saúde? Isso é o que mais dá, né? O que mais dava, isso aí. Geralmente tem pessoa
assim, mais fraco, não sei se é mais fraco, né? Tinha mais problema, né? Então esses assim tinha muito problema. Agora, com o decorrer do tempo, aí vem aí aparecem as doenças, né? Problema na cabeça, né? Problema de audição, né? Lá dava muito úlcera nervosa, né? Gastrite, né? Nervosa. Isso aí é a maioria, né? Você acha que hoje isso aí trouxe alguma consequência para a tua saúde ainda hoje? Até no meu caso, sim. Eu tenho. Tenho gastrite nervosa, tenho um problema no ouvido que isso não sara, né? Tenho coceira, que eu acho que é produto químico, né? Isso é terrível, é uma chiadeira, coceira, isso é terrível. Eu passo pomada constantemente para ver se alivia. Você cuidava de quantos teares? Eu era 5 máquinas. 5 máquinas manual, né? Tudo manual. Né? E o dia todo vivia andando? Não tinha tempo nem para tomar água. Sem verdade, eu não tomava água de dia, né? Tanto que a gente ficava com atenção naquilo. Se não prestasse atenção, podia dar problema. Exato. Depois é a produção, né? Então, um pouco que a gente parasse, por exemplo, se a gente não fosse esperto, a produção caía, né? Aí chegar no final do mês, você já viu, né? Essa questão da hora aí, se a pessoa não quisesse fazer, podia escolher ou não? Não, isso aí ele determinava lá, essas horas aí, isso a gente tinha obrigado a fazer, né? Aquilo ali praticamente era uma obrigação, né? Isso porque se a gente falasse, hoje eu tô com dor de cabeça, eu não posso ir, né? Eles não aceitavam esse tipo de reclamação. E como vocês trabalhavam bastante, recebia um salário bom ou era... Na realidade, quanto mais você trabalhava, parece que o salário achatava mais, na realidade. Né? Às vezes parecia um pouquinho uma vantaginha, mas não era. A gente trabalhava muito mais, né? Aquela vantaginha assim, era muito significante. Que era bom para os exatamente, exatamente, né? Tá. E aí, então, houve essa primeira fase. Queria só comentar um pouquinho, que eu lembro que a gente era do ar e dava apoio para vocês, surgiu um comentário que eles tinham dado um Volks amarelo que parava aqui em frente do meu consultório. Você chegou a tomar conhecimento? Então, isso aí eu teve esse comentário, né, entre os amigos. Isso aí foi uma jogada, né, para o pessoal que está a nosso favor, né, para ver que no caso você estava, na realidade, está a favor dele, né? Porque a gente sabe como é que é. Mas, então isso foi uma jogada, né, para o pessoal sair, né, para vaziar o nosso sindicato. Né? Que era caminho deles, aí viu o carro amarelo ali e falaram que eu tinha. Exato, Na época eu nem tinha carro, né? Isso foi uma jogada, né? Então, e aí depois dessa primeira tentativa, aí o que levou vocês a depois, alguns anos depois, a retomar Então, o tal negócio, né? Vocês mesmo sabem que nós estávamos fazendo aquelas manifestações, né? Que nós no 1º de maio. Né? Poder contar a questão do 1º de maio também, que foi um episódio importante, né? Então, você estava lá. A gente estava, até ia ter um jogo de futebol, né? Estava marcado. No dia 1º de maio de 1980. 1980. A gente já tinha arrumado até o campo do Ofenense, né, para realizar um jogo de bola lá. E a gente veio o doutor Ailton, lá de Varginha, que ia falar sobre o 1º de maio, a significação do 1º de maio, que até na época a pessoa não tinha muita noção do que era o 1º de maio.
Aqui, Doutor Ayrton era um advogado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. É. Né? É do nosso sindicato. Do sindicato. Também do sindicato. Então ele ia pronunciar, falar lá sobre o que significava o 1º de maio, o sindicato, essas coisas todas, né? E então, aí o que aconteceu? No dia do 1º de maio, veio a notícia que o campo não estava mais liberado, né? Aí não tinha como nós fazer esse jogo de bola, que é só uma diversão, né? Aí a gente ficou chocado, né? Que não poder realizar isso. Mas tudo foi uma forma de abafar o nosso sindicato, né? Aí nós fomos ter aquela manifestação que a gente pediu para o padre, né? Ele aceitou. Cedeu a frente. Cedeu lá, né? Tudo de acordo, né? E é uma manifestação normal de dia 1º de maio, né? E é onde veio aquela pancadaria, que foi uma pancadaria, pegando o pessoal, né? Mandando embora, né? E sem nenhuma ordem de prisão, prenderam várias pessoas. Prendeu várias pessoas, né? Aí mandou embora, né? E aquilo foi o sindicato, foi a água abaixo, né? Porque aí o pessoal revoltou, né? Falou, mas que isso então não era sindicato, né? Assim, a expressão foi essa dos nossos colegas, né? Eles já sentiram que fosse outra coisa, mas não sabiam o que estava acontecendo. E foi um desastre, na realidade foi um desastre, a gente ficou chocado, né? Aquilo lá amedrontou. Aí amedrontou e depois, no dia seguinte, né? Aí que houve que mandou muita gente embora, né? No meu caso, né? Foi o dia seguinte daquele... Foi naquela semana, só que não foi assim, de uma vez, né? Ele mandou um da diretoria, depois lá uns 4, 5 dias mandava outro, né? Aquele que se manifestasse alguma coisa, que eles ficassem sabendo, mandava embora também, tudo falando que é por causa do sindicato, né? E aonde aí não teve como a gente tocar o sindicato mais, né? A gente ficou enfraquecido. Não dava nem mais para falar em sindicato. Não dava, né? Depois deu uma situação daquela horrorosa por parte deles, né? Aí o jornal Uai também deu uma parada. Aí deu uma parada, aí as coisas, né? Aí voltou no que eles queriam, né? E aí ficou um bom tempo. Aí ficou 10 anos, né? Aquilo parado, né? Aí ficou sem poder falar nada, né? Aí não podia nem falar, nem. Aí o próprio colega mesmo já não gostava que a gente falasse nesse assunto, né? Não gostava de tocar no assunto, né? Mas até que depois foi mudando os pessoal, né? Na sala já foi mudando, né? E aí também já não tinha mais ditadura, tinha mais liberdade. Aí acabou a ditadura também, né? Mas os cabeças assim, que podiam mexer com aquilo, que tinha um pouquinho de noção, já não estava mais lá, né? Não. Aí não tinha como, né? Aí você saiu de lá, você foi trabalhar numa fabriqueira. Aí eu fiquei parado um pouco, né? Até arrumei outros serviços por fora, né? E fiquei por fora aí fazendo uns outros serviços que não era daquela profissão minha, né? Aí de repente, passaram 10 anos, né? Aí a própria Saliba, intermédio do Jarbas, que era um chefinho lá na época, o chefe teu, aí as coisas, está tendo muita saída, negócio de tecido, e eles precisavam de muito tecelão, e assim, tecelão que tem prática, já estava pouco, né? Porque muitos já veio a falecer, coitado, foi de mim. Agora, para
vamos aprender. Esse tecelão ele leva uns 6 meses, né? Então, ele está pegando aqueles que eles tinham mandado embora, né? Foi no meu caso. Aí me chamaram, eu fui lá. Aí esse Jarba, a hora que me viu, ele até riu, né? Você voltou, hein? Eu falei, eu tô aí, né? Ele falou assim, olha, o negócio não está precisando de tecelão, eu sei que você é trabalhador, né? Graças a Deus toda a vida, quando enfermo assim, eu dei o sangue, né? Aí nesse ponto eu reconheço. Aí ele falou, nós vamos te dar emprego aqui, nós gostamos de você, nós vamos dar emprego, só tem uma coisa, nem pensar em falar em sindicato. Aí isso aí foi a primeira conversa dele, né? Aí eu fiquei no adulto, fiquei pensando, né? Aí de repente eu falei para ele, eu vou voltar para casa, vou pensar, né? Aí no caso pensei bem, eu falei assim, eu já fui marcado, negócio de sindicato, eu vou voltar lá, eles capazes de querer me pisar em mim, eu acho que eu não vou não. Mas aí passou mais uns 6 meses, aí tem uma fabriqueira, tem um que foi colega da gente, aí me convidou. E nessa época eu estava meio parado, aí aceitei. E quem que era esse colega? Zé Gabriel, me chamava, Zé Gabriel. Ele era irmão do Custódio. O Custódio fazia parte da primeira chave. Exato, Aí eu voltei, fui trabalhar nessa fabriqueta, aí trabalhei uns 3 anos, mas sem falar em sindicato. Aí de repente começou a surgir, você mexeu com o sindicato, você agora está quieto, né? Aí eu brincando, às vezes falo, quieto não, se tiver alguém que topa, eu dá topa ainda, né? E ficou aquela brincadeira, né? E daquela brincadeira, às vezes passava um falava pro outro, né? Que eu topava, né? Aí surgiu a mesma coisa, né? Olha, nossos ordenados andam bom, foi o mesmo filme. Aí que eu falava, aí é só sindicato, isso aí para resolver isso é só sindicato, né? Aqui é só sindicato, quem tiver coragem, né, é só fazer um sindicato. Aí mas você topa? Eu falei, eu não importo com isso não, eu topo, né? Se quiser, se ele topar, eu topo, né? Dentro de uma fabriqueta que tinha um pouquinho empregado, aí só que eu falava, só tem um problema, só aqui não dá para montar um sindicato, né? Porque acho que tinha uns 10 empregados, né? Só aqui não tem como, né? Aí nós já nasce fraco, né? Só conversão. Naquela época essa Liba devia ter mais ou menos quanto? Tinha uns 800 empregados, né? E tinha mais fabriqueta também, né? Tinha muito. Aí surgiu umas mulheres, aqui vamos fazer, se você ir na frente, nós vai atrás, né? Eu falei, mas como que nós vamos fazer isso? Como? Né? Nós tem de correr atrás, né? Outros pessoal, chamar o pessoal para o nosso lado, né? Vamos conversar, só que nós não conversamos na fábrica não, porque senão vai dar problema. Então, aí comecei a conversar com o pessoal, né, da Saliba, de outros fabriquetas, assim, fora da fábrica, né? Às vezes, a hora que a gente sabia que saía, a hora que saía, então na rua a gente procurava encontrar, né, conversar. Falou, nós estamos conversando só, mas nós não queremos que ninguém fique sabendo, vamos fazer mais escondido, né? Até que comecemos novamente, aí montemos tudo direitinho, né? Que essa senhora que é Maria das Graças, né? Ela é uma senhora para frente, né? Ela trabalhava na Saliba. Só que nessa época acho que ela já aposentou, me parece. E ela já não estava trabalhando, mas eu acho que ela já chegou a aposentar, acho que ela tinha saído. E ela tinha trabalhado em São Paulo, tinha convivido com o sindicato, né? Ela sabia como que funciona o sindicato, ela era por dentro. Até que a gente achou as pessoas que quis, né,
que ficou liberado a fazer. Só que novamente vazou, né? Quando eles souberam que a gente estava montando, aí montaram lá dentro da fábrica, né? Dentro da sala, montaram o sindicato lá. No meu caso, fui convidado, eu nem sabia que eu estava montando, fui convidado, eu ia formar um sindicato, eu como o nosso já estava montado, né? Faltava só registrar, na época nós estávamos querendo registrar, né? Então como o nosso já estava montado, eles me convidou para ir lá, eu falei assim, ó, eu não vou negar esse convite, porque se eu negar, eles vão achar que eu estou mesmo fazendo sindicato, né? Então eu vou lá. Aí cheguei lá, vi, eles já estavam com a chapa tudo montada, né? Participei lá, eu ouvi tudo, aí eu fui um espião, né? Aí eu fui um espião, né? Espião contra ele. Contra ele, né? Aí eu falei, agora invertiu. Feitiço contra feiticeiro. Aí vi tudo lá, tudo, coisa, chapa montada, tudo, né? Aí voltei para o meu trabalho, terminei o trabalho, né? Corri, essa aí foi uma noite corrida, né? Lá, como é que nós faz, que coisa e tal, né? Aí eles montaram lá e nós não pode ficar para trás, né? Até eu tinha marcado uma reunião na Câmara aí, e nessa reunião, aí nós tiveram a reunião e a gente foi, aí eles não me convidaram mais, né? Aí eu acho que eles ficaram sabendo, não sei por que aconteceu, aí nosso sindicato foi lá, nós ia barrar eles, né? Só que nós chegou lá, eles não deixaram nós entrar para dentro, nós fomos barrados. Não deixaram? Não deixaram nós entrar, nós fomos barrados. E a reunião era na Câmara? Na Câmara, era para a reunião deles, que eles iam registrar o sindicato, né? E a reunião foi na Câmara, e nós foi para barrar, nós ficamos nervosos, né? Pô, mas nós já estávamos na nossa mão outra vez, escapulir, então a gente foi lá para barrar. Mas chegou lá e não deixaram nós entrar, então nós ficamos lá de fora, né? Aí daí até que, na realidade, o nosso sindicato aí apanhou força, né? Aí a gente falou que nós foi barrado, né? Que aconteceu isso. A gente foi barrado, foi aí onde a gente tomou força. Aí veio os conhecimentos, né? No caso do Luizinho, no caso do Pompilho, né? Luizinho é o atual prefeito e Pompilho é o deputado estadual. Na época, aí que através deles que a gente conseguiu registrar o sindicato. Eles foram né, eles tinham mais conhecimento que eles, né, com deputado na época, né? Então daí a gente registrou o sindicato na frente deles. Ah, foi na frente deles? Existimos na frente deles. Aí não teve como eles registrar o sindicato. Aí que a luta foi dureza mesmo, né? Entrou na justiça, eles entraram, foi uma briga mesmo. Aí na eles justiça. entraram na justiça para derrubar o nosso sindicato. Aí foi na base da justiça mesmo. E aí ficou valendo qual era o sindicato? Então, no caso aí, o juiz aqui deu caso de ganho para nós, né? Porque o nosso sindicato foi registrado no Ministério do Trabalho em Brasília. Né? Eles registraram deles, nós registramos no cartório só. Quer dizer que eles registraram primeiro só no cartório. Primeiro no cartório, vocês no Ministério. Aí nós não fomos no Ministério, né? Então ficou essa briga aí por causa disso. Eles falam que eles registraram primeiro, né? Na época, né? Nós registramos primeiro, mas registraram só no cartório. Né? E nós registramos lá em Brasília por intermédio, né? O pessoal que ajudou a gente. Mas eles começaram a funcionar também? Aí funcionavam os dois, né? Aí que foi
né? Funcionava o deles lá e funcionava nós, né? Nós entrava no dissídio, por exemplo, né? Nós entrava tudo direitinho, né? Aí chegava lá no Ministério do Trabalho em Varginha, eles alegavam que não podiam negociar com nós porque tinha um sindicato deles, que era, eles alegavam que o sindicato deles era registrado primeiro que é o nosso, né? Porque ficou aquela briga, né? Foi indo até que eles não teve outra alternativa. Aí anunciaram que ia fechar a fábrica, por causa do nosso sindicato que estava fechando a fábrica. Botaram a culpa no sindicato. Exato. Aí, de fato, eles fecharam a fábrica mesmo. E, só que, aí, no caso, veio essa outra, né, fiação aí. É a Unify? Antigamente era Unif, né? Depois mudou de nome, porque eles venderam, né? Aí mudaram de nome. E aí é onde que... Aí ficou, né? O sindicato lá funcionando, né? E trabalhando com essa fábrica que está aí hoje. Mas aí quando alguns anos depois a Saliba voltou a funcionar. Levou tempo, né? Porque aí, na verdade, não fecharam nada, né? Na verdade, veio a crise, né? Aquela crise que, né? E ficou ruim mesmo. Mandou embora. Mandaram embora. Aí eles ficaram só lá em São Paulo. E o pessoal acreditou na conversa deles? Então, a pessoa acredita, né? A pessoa acredita que na realidade isso não é verdade, né? A realidade é que eles fecharam porque teve uma crise, né? E os maquinários deles tudo manual, então não tinha como competir, né? Não tem, eles não tinham como competir. Eles ficaram para trás, né? Mas depois eles se reabriram. Então, foram para São Paulo, né? Mas só que eles levavam o pessoal daqui, escolhiam os tecelões daqui e levavam, né? Toda semana, saía de madrugada na segunda-feira e voltava no sábado para cá, levando o empregado daqui para trabalhar lá. A fábrica deles em Americana? Não, lá em São Paulo. Em São Paulo, né? Mas você vê, nem com um empregado de São Paulo, eles não quiseram usar os empregados daqui, né? Você vê que situação é isso aí, porque a mão de obra aqui é mais barata, né? E também a exploração Exato. De lá não ia aceitar. Aí ia aceitar isso, né? Aí agora, eles estão voltando, né? Mas pouca coisa, mas estão, né? Mas não é como antigamente. Não. Eu também hoje, um operário trabalha com um monte de máquina, né? Aquele tudo não é mais manual, né? É tudo eletrônico. E aquele sindicato ligado a eles, isso não existe mais? Isso não existe, né? Quando fechou a fábrica, isso acabou. Aí acabou. Não existe mais. Agora, você acha que valeu a pena esse sacrifício, essa luta toda aí? Então, como que é a tua avaliação desse? Não, isso valeu demais. Eu até adorei, né? Eu até, em cima disso, eu adorei até, né? Porque trouxe um movimento, o pessoal ficou mais... A pessoa que nem sabia que era sindicato, nem sabia, nem tinha visto falar nisso na época, né? Ficou até mais sabendo, procurou saber o que era, né? De fato eles falaram assim, é só por intermédio de sindicato mesmo que resolve essa situação aqui. Não melhorou muito lá na época, mas porque a firma fechou, né? Então eu creio que ia melhorar, sim. E depois que você trabalhou nessa fabriqueta, você chegou a voltar para Saliba ou não? Aí fecharam, né? Aí fechou mesmo. É que na segunda vez, eles mandaram a gente embora também. Aí eles viram que não tinha saído, aí eles começaram a fazer a mesma besteira que eles fizeram não. Só que a gente estava com os processos tudo andando, né? Nessa segunda vez da chapa, tinha gente de dentro da Saliba nessa chapa da diretoria? Olha, tinha uns dois só na época. E eles chegaram a mandar embora? Também. Eu não tinha piedade. Perdoava. Não perdoava.
Então eles eram. É que eles faziam o que queriam, né? Você quer comentar aquela história que você ouviu das prisões lá, ou você prefere? Não, eu posso falar que isso não, eu acho que não. Hoje a gente pode falar, né? Tem Hoje, mais de 30 anos. Né? Hoje não pode falar. Na realidade, como eu te falei, né? A polícia chegou com tudo mesmo, né? Chegou para acabar mesmo, né? Eles não estavam perdoando ninguém, não. Se a pessoa que truncasse, eles baixavam o cacetete mesmo, né? Porque a coisa foi violenta, né? Eu vi com meus próprios olhos. Agora, no meu caso, o delegado me conhecia, ele era amigo da minha família, então ele chegou a falar para mim, ó, você corre, senão vai ficar feio para você, né? Então, aconteceu essas coisas tudo, né? E você também ouviu um comentário que essa ordem partiu lá dentro? Exato, é o comentário que a ordem partiu, né? Da Saliba, aí entrou prefeito, né? Esses povos já conversaram, sei lá, deve que entraram, elas achavam que aquilo não era o normal, né? Para eles, né? Que nós não estávamos fazendo nada demais. Então eles acharam que aquilo seria outras coisas, né? Mas não era, né? Na verdade, a gente ia fazendo uma manifestação de 1º de maio e eles acham que eles quiserem fazer barbaridade, né, no meu ponto de vista. Né? Eu acho que para mim isso que você falou é verdade. No meu caso, me levaram lá para o meio do mato, falaram que ia dar uns tiros na minha cabeça, né? Então a gente não estava fazendo nada errado, sabe? Então, nós estávamos só fazendo uma festinha, e o pessoal vinha, tinha um doutor que ia explicar o que era o significado do 1º de maio, né? Essas coisas, né? E infelizmente barraram nós. Né? E você chegou a fazer parte dessa primeira diretoria, do sindicato mesmo que foi criado? Você... Do segundo sindicato? Sindicato. Sim. Eu fui o primeiro vice-presidente, Eu que, na verdade, eu articulava as coisas, né? Eu que articulava mais, né? Ficar articulando, né? Na verdade, né? Então, eu gostava, eu queria que o sindicato fosse para frente, na verdade, né? Você não tinha pretensões de ser presidente? Exato, isso, você falou uma coisa certa. Mas eu tinha vontade, eu gostava de fazer parte, né? Eu de uma forma ou de outra, né? Que montasse e seguisse conforme manda a lei, né? Era só isso que eu queria, né? Aí vocês colocaram a Maria... Então ela entrou porque ela era entendida. Ela é uma pessoa, né, entendida do assunto, que ela trabalhou muitos anos em São Paulo em fábrica de tecelagem. Ela participava de sindicato, né, de reuniões, essas coisas, então ela sabia, né? E o fato de ser mulher, na fábrica também a maioria era mulher? A maioria é mulher, né? Então a gente ficou falou assim, vamos pôr uma mulher, porque uma mulher é mais fácil de falar com uma mulher, né? Para trazer para o nosso lado, né? Então a intenção era essa, né? E naquela época tinha mulher casada que trabalhava? Tinha muito, a maioria era casada. Era um pouco difícil então, para ficar 12 horas assim, longe dos filhos? Eu vou falar, não é fácil não. Você ficar 12 horas em pé, sem poder sentar, sem parar uma meia hora aí para tomar um café ou qualquer que seja, não é fácil não. Hoje ninguém fica. Hoje eu falo para você, se montar uma firma aí e fazer o que fazia, hoje não acontece isso mais. E você estava falando que à noite era meia hora de só meia hora de janta. Comigo várias vezes aconteceu, porque na época eu era casado de novo, em casa tinha 2 crianças. Às vezes, por causa das crianças, minha patroa às vezes atrasava com a janta. Às vezes ela levava a janta, chegava lá, já tinha passado a hora, porque
a janta na noite era 7h30. Então a janta tinha que estar lá às 7 horas. Se até 7h15 a janta não tivesse lá na portaria, depois, passada essa hora, eles não levavam para dentro mais. Então às vezes minha patroa chegava, a janta um pouco atrasada, aí eles não levavam minha janta para dentro, aí eu ficava a noite inteira sem comer. Às vezes no outro dia que eu ia sair, que eles falavam assim, olha, tua janta está aí. Aí eu passava a mão na janta e trazia para trás, né? Isso é um absurdo, né? Isso eu acho que você não podia existir um troço desse, porque agora a gente passar a noite inteira sem alimentar, só por causa atrasou um pouquinho, e a gente não podia ir lá na portaria pegar. Eu via comentários até que a Saliba fazia pressão para não vir outras indústrias aqui para ficar com essa mão de obra cativa. Exato, isso aí entre nós lá, sempre surgia esses assuntos, né? Quer dizer, que deve ser verdade, né? Surgia dentro da firma, né? Isso aí, o comentário isso às vezes a gente até brincava com o chefe, porque o chefe eles tinham convivência com eles lá, né? Às vezes a gente brinca, até um chefe que a gente tinha mais liberdade, né? Às vezes a gente até falava isso, né? Comentava, e às vezes, né, pelo jeito a gente notava que eles também sabiam, né? Que eles também sabiam. A gente não é bom, a gente brinca com a pessoa num caso sério e leva em brincadeira, mas a gente vê a situação, né? E naquele período lá que as coisas estavam mais quentes, dava para notar que os chefes estavam mais nervosos. Eles ficavam tudo de olho, a gente notava que a reação deles era completamente diferente. A gente notava, né? Principalmente com a gente, que sabia que a gente mexia com isso, a gente tinha, né? A pressão era maior, né? Eles ficavam em cima, né? Quando houve aquela greve que você me falou, o sindicato já estava criado, né? O sindicato, como eu te falei, já era registrado, né? E como foi para organizar essa greve aí? Foi aumento de salário? Aumento de salário, né? Para ver também se caía um pouco o horário, né? Que o horário continuava aquele horário? O horário era aquele mesmo, não era muito, né? E a gente não... Você vê, hoje uma firma hoje tem um cafezinho, né? Tem uma coisa para alimentar, né? Fornece, né? E lá não tinha nada disso, né? Então a gente até lá não falava sobre isso, nós falava sobre o ordenado. Nós queríamos que fosse melhor, né? Que trabalhasse daquele jeito, mas o salário seja melhor, né? No caso. Mas não era fácil, não. E aí vocês conseguiram parar a fábrica? Sobre a greve, então, a gente, às vezes o pessoal também cobrava do sindicato, né? Mas não surgiu o efeito, né? Aí onde que surgiu? Falou, nós temos que tentar alguma coisa, se quiser parar, fazer uma greve, né? Pedir aumento, para aumentar essas coisas, né? Nós faz greve, né? Se vocês colaborar, a gente faz. Aí o pessoal ficou animado, né? Aí fizemos. Tinha sobriqueta, sabe? Tinha sobriqueta já. Aí cada um do sindicato tomava conta de um setor, né? Para ninguém chegar cedo e parar mesmo e ninguém entrar, né? As sobriquetas também pararam? Parou, todos os sobriquetas, nós punhamos um do sindicato para tomar conta na portaria para não deixar ninguém entrar. E lá na Saliba? Então, na Saliba ficou 2. Eu sei que eu me lembro que eu fiquei lá nas costas, lá tinha uma entrada, lá no Jardim São Carlos tinha uma entrada lá. E lá eu fiquei lá. Outro, não sei se foi a Maria que ficou aqui na portaria. Eu sei que cada um sindicato foi para sua briqueta. Mas foi na base da conversa, não teve assim...
Ou era proibido mesmo de entrar? Não, a gente a princípio falou, não, o negócio é para ser greve, mas é greve mesmo, para ninguém entrar, nós não vamos deixar entrar, né? Mas o primeiro dia foi bom, mas o segundo dia já aí não teve jeito, porque quando eles viram que nós estávamos fortes, né, que a turma estava do nosso lado, aí já trouxeram segurança, né? Trouxeram advogado, né? Aí o advogado já fez a cabeça do chefe, né? Até eu vou citar no caso o Marculino, que primeiro era nosso lado, de repente, né? Aí parece que não ficou do nosso lado. Eu lembro muito bem que aí o caso do Marculino era muito popular com a turma que trabalhava lá. Então o advogado fez a cabeça do Marculino para ele ir na casa do pessoal à noite, fazer a cabeça para eles entrar, não obedecer a nós, entrar a trabalhar. Né? Aí no outro dia, no segundo dia, a turma já foi chegando, nós não querendo, né, nós falando na base da conversa, ele não obedeceu nós, já foi entrando, né? Aí entrou uma turma e usou o resto. Aí foi atrás, a nossa grande. Mas teve bom porque no primeiro dia nós saímos, ficamos na porta de manhã, não deixamos ninguém entrar. Depois, mais tarde, a gente fizemos uma passeata na cidade, saímos da saliva, juntamos, demos uma volta na praça e na cidade. E voltamos aí. Parou, né? No outro dia que nós não conseguimos, né? Mas... E saiu na imprensa? Aí saiu. Aí todo mundo ficou sabendo. O Saliba fez greve, nunca aconteceu isso, né? A gente fez greve por melhores salários, né? Só que não surgiu um efeito, mas né, a gente tentou, né? E tem um episódio assim que você acha que vale a pena lembrar aí desses? Não, eu vou lá para você, eu tenho noite que às vezes eu perco o sono, né? Aí eu fico pensando, né? A gente pensa, né? Para trás, né? Pensa muita coisa, né? Às vezes cai essa ficha, né? Aí pensa, mas que coisa, né? A gente tentou, não conseguiu nada, mas no final não conseguimos e conseguimos, né? Porque hoje tem um sindicato aí, hoje está aí, né? Ou se está funcionando bem, eu não sei. Mas que tem. Mas eu, se for para começar tudo de novo, começaria. Só que agora eu sabia mais bem que na época, né? Porque agora eu estou mais maduro, né? Aprendi um pouco. Mais calejado, né? Aprendi um pouco, né? Quer dizer, se fosse para voltar tudo para trás, eu voltaria, né? Eu voltaria a fazer com o maior prazer. Mas que eles usam jogada suja? Não, eu uso muita jogada suja. Nisso aí teve, nossa, muita jogada suja. Culpavam nós, que nós era comunistas na época aquela época da ditadura, que nós era comunistas, que nós estávamos fazendo, né, aquelas coisas que, né, eu estou errado, não sei o que lá, e depois puderam muito na cabeça muito pessoal, né? Isso aí surgiu demais, né? O pessoal não tem muito conhecimento e acha que... Então foi desse jeito, né? Mas eu, francamente, né, eu não me arrependo. Não arrependo. Eu acho que é uma luta por benefício de todo mundo, né? Porque você não lutou só para você lutou para... Não, então eu tendo, para falar a verdade, na segunda vez, se eu não fosse o bem deles, eu até não precisava disso, né? Eu podia falar assim, na primeira vez já não deu certo, me mandar embora, né? E agora vou entrar de novo, né? Mas eu entrei, eu sabendo que podia acontecer, eu já sabia mais ou menos o que podia acontecer, né? Não tive medo, né? Só que não foi, em relação até que teve, bom, que não conseguimos fundar o sindicato, mas pelo menos isso aí eu bato no peito e
Isso foi a grande vitória. Exatamente. Acho que então tá. Deixa eu chamar meu irmão lá para desligar. Dário! Ô Dário! Fala para ele se ele puder chegar aqui, né? Quer tomar uma água? Vai, vou tomar. Tá.